Após Jack salvar a garota, os chapéus de palha levam a garota para dentro da cozinha de Sanji porque estava quase na hora do almoço. Sanji começa a fazer a janta e o cheiro da comida estava por toda a cozinha. Até que a menina desconhecida acorda rápido e dá uma cabeçada no Zope. O Zope cai no chão e a garota desconhecida grita de dor. Garota desconhecida gritando a Aili. Nami falando acordou, foi. Você está melhor do que eu pensei. Está sentindo alguma dor? Sanji falando deve estar com fome. Estou fazendo comida para você. A garota começa a olhar para os lados e fala garota desconhecida falando que sorte. Nami falando você náufrago? Podia ter acabado bem pior. Qual é seu nome? Garota desconhecida falando se você perguntar meu nome devia dizer o seu primeiro. Nami olha pra garota e dá uma risada. Até que Jack começa a falar. Jack falando isso é verdade Nami é falta de educação perguntar os nomes das pessoas sem falar o seu. Nami olha de volta pra garota e fala Nami falando vocês dois têm razão. Meu nome Nami, aquele ali cozinhando e o Sanji. Aquele ali chateado vestido uma faixa verde e o Zoro. O que tá ali inconsciente é o Usopp. E aquele ruivo com roupas pretas e o Jack por último. Mas Nami é interrompida pelo Luffy que se apresenta sozinho. Luffy falando eu sou Luffy e eu sou o capitão deste navio pirata. Após Luffy terminar de falar a garota fica assustada e grita garota desconhecida gritando. Piratas! Luffy falando bem calmo. Nós estamos indo pra Grand Line. O silêncio fica no ar por alguns segundos até que Nami confusa fala Nami falando o que falando ela nem está se mexendo. Zoro falando o que vamos fazer com ela. Luffy falando sei lá, o que você sugere? Vamos pensar nisso amanhã ok? De noite com Jack. Jack estava meditando e controlado seu poder negativo. Jack nos seus pensamentos eu tenho que controlar melhor esse poder senão posso machucar todos eles. Mas a meditação de Jack é interrompida por um grito que tinha vindo da cozinha. Jack nos seus pensamentos esse idiota do Luffy sempre com fome. Jack se levanta e vai na direção da cozinha para ver o que está acontecendo. Jack para na porta e fica a observar a tripulação se tanto bem com a garota. Time skip de 3 minutos. Jack estava ajudando Luffy a puxar a âncora porque estava na hora de partir até que uma explosão é escutada e a explosão veio da cozinha. Todos vão na direção da cozinha para ver o que aconteceu. Todos veem a garota saindo da cozinha junto com fumaça preta. Jack nos seus pensamentos essa garota e uma comédia. Sanji falando ei, o que aconteceu aí? Garota falando eu tava preparando a comida, o café da manhã está na mesa, pessoal. Luffy falando opa. Comida. Zoro falando um café da manhã explosivo. Após alguns segundos todos estavam na cozinha sentados na mesa encarando a comida da garota. Nami dá uma risada e fala você que preparou? Garota falando com sorriso sim. Usopp falando tem uma aparência bem única. Luffy falando vamos comer. Garota falando como agradecimento por terem me resgatado e alimentado por favor, me deixem ajudar. Nami falando claro, obrigada. Zoro falando dá para comer isso, por acaso? Após Zoro falar isso Nami pisa no pé do Zoro fazendo que Zoro abrisse a sua boca querendo gritar mas Nami pega a comida e joga na boca do Zoro e fecha a boca dele forçado. Nami falando para de reclamar e vê se come. Usopp falando mas, sério, dá pra comer, mesmo? Luffy falando sério. Tá ótimo. Jack falando concordo com meu irmão isso dá uma delícia. Sanji falando sim, se só não deve estar com a melhor aparência. Sanji termina de falar e pega a comida com garfo e enfia na boca Nami e Usopp faz a mesma coisa. Mas quando a comida chega na língua os rostos do Usopp, Nami e Sanji ficam vermelhos e meio azuis mas quem realmente estava passando mal era Zoro que estava todo azul estava igualzinho. No fim todos gritavam e pegam uma garrafa de água e derrama todo na boca. Menina falando está tão ruim assim?
A garota pega um pouco a comida e enfia na boca para saborear, mas seu rosto fica igual aos outros, todo vermelho. Garota falando: nossa, que picante. O que aconteceu? Me equivoquei de condimento. Sanji falando: bom, e um erro comum. Tome mais cuidado da próxima vez e ficará ótimo. Ei, ela teve a consideração de nos preparar isso com cada migalha. Após Sanji falar isso, Zoro e Usopp iam falar uma coisa, mas Sanji manda eles calarem a boca e para não desperdiçar a gentileza da menina. Sanji falando: agora que eu penso nisso, qual é seu nome? Menina falando: Apis, meu nome é Apis. Sanji falando: Apis deu tudo de si no preparo desta refeição, não vou deixar que nenhum de vocês desperdice um grão sequer. Usopp fica com medo por causa das falas do Sanji, enquanto Jack e Luffy estavam comendo comida da menina. Explicação: porque Jack estava conseguindo comer a comida toda queimada. Bem, Jack passou 3 anos treinando e são 3 anos comendo insetos, animais selvagens, etc. Voltando para a história, Sanji falando: Nami, eu lhe preparo alguma coisa depois. Nami falando: obrigada. Apis falando: me desculpem. Eu não sou muito boa mesmo na cozinha, mas posso ajudar com outras coisas. Nami falando: não se preocupe com isso. Agradecemos a sua gentileza. Sanji falando: deixe a cozinha comigo. Após Sanji falar, uma lembrança veio na cabeça do Luffy. Luffy falando: agora eu lembrei, Jack, você pode cozinhar pra gente. Todos ficam surpresos pelas palavras de Luffy. Nami falando: peraí, Jack, você sabe cozinhar também? Luffy falando: sim, ele era melhor cozinheiro da nossa ilha. Todos elogiavam. Jack com um pouco de vergonha fala: bem, faz anos que eu não cozinho, mas eu posso tentar. Jack se levanta da mesa e vai na direção da geladeira para ver o que ele pode fazer. Então ele pega alguns ingredientes e vai na direção do fogão e começa a preparar a comida. Depois de alguns minutos, Jack finalmente termina a sua comida, e sua comida era vários cheeseburgers com ingredientes diferentes. Então Jack serve para todos. Jack falando o nome desse prato: cheeseburger. Espero que vocês tenham uma ótima refeição. Todos pegam o cheeseburger, começam a comer. Após todos darem a sua primeira mordida, todos ficam com estrelas nos olhos. Nami falando: que comida boa. Usopp falando: verdade, eu nunca comi esse tipo de comida. Sanji falando: essa comida é nova e muito boa, você pode me ensinar depois. Jack falando: claro, eu te ensino, tenho certeza que você vai deixar ela mais boa. Apis falando: essa comida muito boa, você realmente é um ótimo. Luffy falando: esse meu irmão mais velho Jack e suas comidas malucas mais deliciosas. Time skip de 1 hora. Nami falando e pensando no assunto: porque você estava sozinha no meio do mar, Apis? Apis falando: eu fugi da marinha. Usopp falando: da marinha? Apis falando: na noite da tempestade, 3 dias atrás. Nami falando: você ficou naquele bote no meio da tempestade? Isso foi meio imprudente. Zoro falando: mas o que você fez para ser capturada? Se você fugiu, foi porque você estava presa no navio da marinha, não é? No entanto, a marinha não vai atrás de qualquer criminoso. Apis falando: na verdade, eu. Luffy falando: então você é uma criminosa? Apis falando com raiva: claro que não. Nunca cometi nenhum crime. Nunca cometi crime a alguém, mas não posso dizer-lhes o porquê. Usopp falando: por que não? Sanji falando: deixe ela deve ter seus motivos. Se ela não quer dizer, não vamos pressioná-la. Nami falando: verdade, mas pode nos dizer, pelo menos, de onde você é? Apis falando: sim, posso, sou da Ilha Belonave. Nami falando: da Ilha Belonave. Usopp falando: conhecem? Nami falando: não, mas vamos ver. Luffy falando: porque ela tem esse nome. Apis falando: porque a silhueta dela lembrava um navio de guerra, por isso. Luffy falando: legal. Nami falando: aqui está em perto da grande linha, agora estamos por aqui, não estamos longe. O que quer fazer? Que voltar para sua ilha Belonave. Se continuarmos a navegação atual, vamos entrar na grande linha. Apis fica pensativa e fala: vocês me salvaram, não quero incomodar mais ainda, eu quero voltar para casa.
Jack falando então você vai, a gente vai levar você pra casa. Apis fica chocada e fala mas vocês não têm que ir pra Grande Line. Jack falando não, e gente não está com pressa. Não é verdade pessoal. Luffy falando por mim, tudo bem. Usopp falando a Grande Line não fica longe. Luffy falando legal, uma ilha que parece um navio de guerra. Sanji falando parece que se decidiram. Apis falando sério. Vocês vão parar na ilha Belonave por mim. Jack e Luffy falando ao mesmo tempo. Sim. Apis falando tá. Obrigada, Luffy. E Jack. Demais. Demais. Que bom. Muito obrigada. Muito obrigada pessoal. Muito obrigada a todos. Para mostrar minha gratidão, vou fazer a comida todo dia. Nami falando não precisa. Jack falando ei, deixa comida com Sanji ou comigo ok? Sanji falando concordo com Jack. Depois de um tempo Nami sai da cozinha e fica vendo o horizonte. Nami nos seus pensamentos. Estou com um mau pressentimento, mas seus pensamentos são interrompidos por Usopp que chama Nami. Usopp falando ei. Tem um navio na nossa popa. Não pode ser. É a marinha. Nami falando um pouco assustada. Marinha? Usopp falando um pouco assustado dessa vez. Não tem só um ou dois navios. Nami falando e mesmo mas porque tem uma frota desse tamanho aqui. Após Nami terminar de falar aparece o Luffy, Jack, Apis. Luffy falando o que foi. O que aconteceu? Apis falando com medo. Devem ter vindo atrás de mim. Nami falando e gente demais para isso. Luffy falando então querem me capturar, né? Eu não sou demais. Jack falando não fique se achando irmãozinho. Sanji falando que foi Apis. Apis falando esses navios são da 8ª divisão. Foi deles que eu fugi. O que eu faço? Jack falando ei Apis não se esqueça, a gente vai proteger você e levar você pra sua ilha. Após Jack terminar de falar a marinha atira 3 balas de canhões que quase acertam o navio. Um homem da marinha falando ouçam bem, piratas. Pare imediatamente. Este será seu único aviso. Da próxima, acertarmos o navio. Usopp falando claro que não pagaremos. Zoro falando e aí, Jack e Luffy? Vamos acabar com eles. Luffy e Jack falando ao mesmo tempo vamos lá. Usopp falando peraí. Por que vocês são sempre assim? Como acham que derrotarão a frota toda? Depois de muita discussão Sanji percebe que Apis estava estranha e fala Sanji falando o que foi, Apis. Apis falando um vento está vindo, um vento forte. Nami percebe que Apis estava certa e fala Nami falando Zoro, jogue a vela para o sul. Usopp, Sanji, Jack leme a este bordo. Rápido Luffy falando o que foi. Nami falando vento sul a caminho, vamos usá-lo a nosso favor. Se formos de peito aberto para cima deles, vamos perder, sem a menor chance. Luffy falando a gente consegue vencer. Depois de alguns segundos chega um vento muito forte que leva o navio Merry para longe da marinha. Luffy falando nossa, que rápido. Que sorte esse vento. Usopp falando, olha só, Luffy e a marinha ficou para trás. Venham nos pegar, suas lesmas. Depois de um tempo lá estava Usopp e Luffy comemorando até que Jack grita bem alto. Jack gritando seus idiotas vocês não sabem aonde gente tá. Luffy falando o que aconteceu Jack porque você tá com raiva. Usopp falando ei gente acabou de fugir de uma frota da marinha isso já é uma vitória. Jack falando que vitória nada vocês não perceberam a gente não tá se mexendo. Após Jack terminar de falar, todos começam a olhar em volta e percebem que Jack estava falando a verdade. Até que Nami dá um grito que todos escutam Luffy falando que foi, Nami? Nami falando assustada essa não, entramos no Calm Belt.